Mobilidade Urbana. Apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho. E patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. Em uma cidade como Fortaleza, deslocamento é fundamental, é uma necessidade para todos nós. Então embarque nessa viagem com a gente. Mobilidade Urbana está começando agora. A mobilidade urbana é um tema fundamental no debate do desenvolvimento urbano e da qualidade de vida. Um debate que vai além das disciplinas dos cursos de arquitetura e urbanismo, mas que vale para toda a sociedade. A garantia do direito de ir e vir com segurança e eficiência precisa de todo um sistema para que o deslocamento das pessoas e mercadorias pelos centros urbanos possa chegar à excelência. É preciso priorizar os pedestres e diminuir a desigualdade socioespacial com as famílias de baixa renda. Tudo isso impacta nas oportunidades de emprego, renda, estudo, lazer, meio ambiente e saúde. Essa agenda tem demandado cada vez mais a atenção dos gestores públicos e principalmente dos arquitetos e urbanistas. Afinal, a mobilidade urbana é uma competência dos arquitetos e ouvi-los é fundamental para o sucesso de todas as mudanças necessárias. Hoje vamos ouvir um dos mais experientes arquitetos e urbanistas aqui do Ceará. Vamos conversar com Ricardo Muratori para falar sobre a conexão da mobilidade e a arquitetura. Mas antes desse papo, vamos assistir uma matéria que o Ilan Gugel fez com exclusividade para a gente. Vamos ver. Se o trânsito já é um lugar complicado para quem roda de carro, imagine se locomover para lá e para cá em cima de duas rodas. Foi pensando nisso que essa galera resolveu promover um curso gratuito de pilotagem segura voltado para motociclistas, com o objetivo de reduzir o número de mortes no trânsito e outras ocorrências mais graves. Uma das ideias é aprimorar técnicas de pilotagem e desenvolver habilidades na condução segura da motocicleta para enfrentar qualquer situação no trânsito. Afinal de contas, ser um motociclista no trânsito de Fortaleza não é nada fácil, né? Os motociclistas são considerados o tipo de público mais vulnerável quando o assunto são acidentes de trânsito e representam mais da metade do número de mortes registradas na Grande Fortaleza. Dentre os 98 óbitos registrados no primeiro semestre do ano passado, 52% trafegavam em veículos motorizados de duas rodas. Para se ter uma ideia do problema, segundo dados da Confederação Nacional do Transporte, em 2019 ocorreram mais de 67 mil acidentes em rodovias federais, sendo mais de 55 mil deles com vítimas entre mortos ou feridos. Para que a gente possa desenhar melhor para você, para que você possa entender, isso significa dizer que a cada 100 quilômetros, 85 acidentes aconteceram. É exatamente por isso que hoje as entidades ligadas ao setor do transporte têm se preocupado cada vez mais em criar regulamentações que estimulem a direção defensiva no dia a dia dos condutores. Por outro lado, eles também têm se preocupado em aumentar as sanções para todos aqueles que praticam infrações administrativas ou crimes nas conduções dos seus veículos. Vamos agora começar lá do início, Aloysio. Resolveu andar de moto por quê? Bom, eu já ando de moto há uns 20 anos, né? E aí, no caso, por lazer mesmo, para passear com os amigos, para ir em alguns lugares que de carro não vai. Perfeito. Então, foi essa a ideia de andar de moto. Devido mesmo custo-benefício, né? O que eu gastava, eu rodava 800 km por mês, eu gastava em carro R$400 a gás, tá? Hoje eu rodo 1.000 km por mês e estou gastando só R$250. Então, e a praticidade, né? Com todo cuidado, mas bem mais rápido. Momentos que eu chegava às 6 horas da noite, chegou hoje às 5h30, do que eu tenho para fazer. Então, juntou tudo, a praticidade, o útil, agradável e os passeios, né? Que eu tenho um grupo também dessa escuta dos amigos, né? E também no final de semana de passeio.
Além da parte teórica, o curso também contou com a parte prática, é claro. E tudo indica que por aqui essa galera estava realmente de olho para não perder nenhuma dica. Um dos responsáveis por passar todos os conhecimentos aí em cima das duas rodas para todos esses alunos é o Marcos Antônio, que está aqui comigo, ele que foi instrutor. Já fala pra gente, Marcos, o que os alunos aprenderam, tanto na parte teórica e agora aqui na parte prática, né? A parte teórica, a gente vê muito a parte comportamental, a parte de infrações, da parte da legislação, que a gente tem que ter um pouco de legislação, e a parte de direção defensiva. E depois a gente traz ele para cá, para ele justamente aplicar os conhecimentos da direção defensiva que a gente viu em sala de aula. Aprender a frenar, aprender o olhar de curva, a fazer a curva, entrar o posicionamento de curva, a postura na motocicleta, todo aquele trabalho de corpo que a gente faz em cima na motocicleta para uma boa pilotagem. Eu achava que não era proibido passar entre os corredores e carros em movimento, tá? E não, hoje eles disseram que sim, é permitido andar nos corredores mesmo os carros estão em movimento, contanto que vocês tenham uma distância já considerável que não ponha sua vida em risco nem a dos outros. E que fazer o zigue-zague, sim, isso é proibido. E eu não sabia. Ó, se você também não sabia dessa, acabou de saber. Em 2019, mais da metade dos óbitos registrados no trânsito, os atingidos estavam em cima de duas rodas. Onde que está o problema? Está no motociclista ou está no motorista, no caso do carro ou do caminhão, sei lá, que não respeita? Está na nossa cultura, né? A nossa cultura é muito deficiente. A gente tem muito a aprender e colocar em prática. Eu costumo falar que para andar de moto com segurança, você tem que imaginar que não existe preferencial para você. Legal. Tá? Não adianta dizer que o sinal está aberto, que a rua que você está é preferencial e que as outras têm que parar. Eu ando com esse cuidado. Então, fazendo desse jeito, nunca me acidentei. Sempre eu diminuo, mesmo estando na preferencial, vendo alguém que pode entrar. Fala pra gente, o que mais causa acidente em motociclistas? É óleo na pista, areia, na verdade a simples falta de atenção? O que é? De quem que é essa culpa? Pronto, a grande maioria da culpa dos acidentes é do próprio condutor. Existem estatísticas que provam que 90% dos acidentes é causada pelo condutor dos veículos, seja o condutor atuante ou seja o condutor passivo. Tem sempre um condutor ali envolvido. Mas também há acidentes causados por condições adversas, seja ela da via, seja ela do clima, né? Nós estamos numa estação chuvosa, onde o piso fica mais escorregadio, então a minha postura de pilotagem tem que ser diferente. Eu vou ter que ter um distanciamento maior do veículo que está à frente, eu vou ter que fazer um controle de frenagem para evitar o travamento de rodas, eu vou ter que evitar passar por cima de faixa de pedestre, porque como ela ali é uma pintura e ela pode se tornar escorregadia, né? Ela se torna escorregadia estando molhada, tá certo? Eu vou ter que manter um distanciamento do veículo que está à frente e um posicionamento de segurança. Como seria esse posicionamento de segurança? Se eu me posiciono no eixo do carro, todo condutor de veículo, quando passa por um buraco, quando passa por um obstáculo, ele tende a colocar esse obstáculo entre as rodas. Se eu estou no eixo dele, esse obstáculo ele vai me aparecer de repente. Então, eu andando, digamos, no alinhamento de rodas, com uma distância de segurança, eu vou perceber quando esse veículo passar sobre esse obstáculo. Legal. E falando de distância de segurança, você sabe qual é a distância de segurança correta? Eu não faço a menor ideia, não vou mentir. Pronto. A gente calcula a distância de segurança, é uma forma física, né? A fórmula da velocidade. Então, eu calculo no mínimo 2 segundos. O ideal é que eu esteja acima de 2 segundos do veículo que esteja à minha frente. E aí eu vou ter tempo de reação e tempo para frenagem. O veículo que está à frente vai passar em um ponto, eu vou considerar esse ponto como ponto de referência, pode ser um poste, uma placa. E aí a partir que o veículo está naquele ponto eu começo a contar 1001, 1002, 1003. Eu estando passando a partir do 1002 naquele mesmo ponto, significa dizer que eu estou numa distância de segurança do veículo que vai à minha frente.
E desde 2004 eu fiz o curso de batedor. Então é um treinamento que intensifica bastante a nossa condição de pilotagem. Você já viu que o batedor ele tem uma condição mais, manobras mais evasivas, manobras mais intensas, que às vezes exigem até um pouco mais de velocidade. Então a gente tem que ter um bom domínio da motocicleta. E é isso que esses exercícios que estão aqui faz. Eles trazem um domínio da motocicleta para esses condutores e eles simulam situações reais do dia a dia. Então, aquela mudança de direção, a frenagem, o corredor, que não é proibido passar no corredor, lógico, tem que se passar em velocidade bem moderada, com toda a atenção, até para que não passe uma pessoa, um animal entre os veículos, né, que estão parados no semáforo e que não tenham abertura de porta e tal. Outra coisa, falando de corredor, nós temos os pontos cegos. Então, quando eu estou transitando no corredor, eu quero chamar a atenção, por quê? Porque você está entrando e saindo de pontos cegos de determinados veículos. Você sai do ponto cego de um veículo e entra no outro, até você passar por todos eles. Hoje, em Fortaleza, a gente tem os ônibus com a campanha do ponto cego. Adesivos colocados nos ônibus que lhe lembram, ali não necessariamente é o local do ponto cego, mas na hora que você vê aquele adesivo no ônibus, você lembra, esse veículo tem ponto cego, eu tenho que sair dele. Os instrutores eles têm uma experiência muito boa, né? A didática é muito boa, os exemplos que eles trazem, né? Tanto conhecimento ao longo dos anos que eles têm. Então, assim, eles trazem um conhecimento, né, psicológico, de estudos, de trabalhos que foram feitos para o mundo do motociclismo, né, do trânsito, e passaram essa informação de uma maneira muito fácil, né? Então, assim, eu já fiz outros cursos de direção defensiva, mas voltado sempre para carro. Para moto foi a primeira vez e foi uma experiência muito boa. Já recomendei, inclusive, para alguns amigos para virem fazer também. E depois de todo esse movimento, nós vamos dar uma paradinha. Mas no próximo bloco nós voltamos para falar sobre mobilidade urbana e a profissão do arquiteto. A gente volta já já. Estamos de volta aqui no Mobilidade Urbana, sempre com uma entrevista muito importante para debater esse tema aqui em nossa cidade. Hoje eu converso com Ricardo Muratori, ele é arquiteto e urbanista e vai trazer muitas informações relevantes aqui para a gente. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Ricardo, a gente percebe que existe um equívoco ainda na interpretação e no entendimento do que é mobilidade urbana. Então a primeira pergunta para você é, o que é mobilidade urbana? Perfeito. Não é que exatamente haja um equívoco, assim, há uma incompreensão da abrangência desse tema e da complexidade desse tema. Se você recorrer aos manuais de urbanismo e de mobilidade, você vai ver que está escrito lá algo como a mobilidade são as características que uma cidade possui de transportar pessoas e cargas, por exemplo. Isso é verdade. Mas não é só isso. O que falta, às vezes, um pouco de compreensão é que uma cidade com uma boa mobilidade urbana é também a cidade que não deixa a obrigatoriedade de que você circule exageradamente para viver. Ou seja, uma boa cidade, uma boa mobilidade urbana de uma cidade é propiciar que você se mexa pouco também. Simplesmente facilitar os seus deslocamentos de curtas e longas distâncias, com vários modais, etc. Então, uma cidade bem desenhada, vamos dizer assim, é uma cidade que não te impõe que você viaje durante horas e horas para trabalhar, para estudar ou para uma função recreativa. E como é que você consegue isso? Você consegue isso através de rigor e bom senso na distribuição das atividades que dizem respeito à cidade no seu território. Então, se você mora próximo de onde você trabalha, você vai circular menos para chegar ao seu trabalho, você vai gastar menos tempo para chegar ao seu trabalho, ou estudo, ou recreação,
e vai exigir menores investimentos do poder público e da sociedade de um modo geral para fazer essa ligação. Então, é importante que o ordenamento jurídico que rege as cidades, planos diretores, etc., distribuam a cidade, as atividades dentro do território da cidade, de tal maneira que você não seja impositivo, que você viaje tanto para realizar essas atividades. Eu não sei se pode ser redundante, mas eu perguntaria para você, qual é o papel, qual é a importância da arquitetura, então, na mobilidade urbana? Primeiro, a questão que eu já falei, da distribuição das atividades dentro do território da cidade. Isso é o fundamental, né? Distribuir atividades que até antigamente eram incompatíveis. Por exemplo, você dizia, mas eu vou morar em cima de um bar, de um restaurante, e o barulho e o cheiro, etc., né? Hoje você tem tecnologia suficiente para poder morar em cima de um restaurante e não sentir o cheiro da cozinha, nem o barulho da música ou da conversa das pessoas, né? Então a arquitetura tem essa possibilidade de mitigar convivência de atividades que antes eram incompatíveis, não é? E uma outra característica assim, importantíssima é, vamos dizer assim, a delimitação que a arquitetura promove entre o que é público e o que é privado. Entre a rua, que é o lugar onde você anda, circula, seja de forma motorizada, seja a pé, seja de bicicleta, etc., e o ente privado, né? Você observa muitas vezes, um exemplo que um grande urbanista cearense costuma citar, que é o Fausto Nilo. A esplanada dos ministérios em Brasília tem a mesma extensão de Nossa Senhora de Copacabana. No entanto, uma coisa é você andar em Nossa Senhora de Copacabana e outra coisa é você andar na esplanada. Por conta dos limites da arquitetura, que é o que você está me perguntando. Então, a arquitetura tem condição de transformar caminhos e deslocamentos muitas vezes penosos e cansativos em situações de muito prazer, de muita diversão. Então a arquitetura promove a qualidade dessa circulação. E uma das experiências mais interessantes do nosso programa é ouvir experiências de outras pessoas que moram também em grandes cidades. Hoje, o quadro Ponte Aérea vai até a cidade de São Paulo conversar com Hanna Machado sobre a Agenda Convergente. Vamos lá! No Brasil, a gente tem uma distribuição dos modos de deslocamento nas cidades da seguinte forma. 1/3 mais ou menos das viagens são feitas exclusivamente a pé, 1/3 de transporte público coletivo e 1/3 de modos individuais motorizados. Quando a gente transforma a mobilidade urbana visando uma melhoria da saúde e do meio ambiente, a gente tem como objetivo trazer as pessoas que estão nos carros e nas motos para o transporte coletivo e para uma mobilidade a pé também. A gente quer que as pessoas caminhem mais, né, se desloquem mais a pé, também usem a bicicleta e também usem o transporte coletivo. Como que isso impacta, então, na diminuição de lesões e mortes no trânsito? A partir dos dados de deslocamento nas cidades e também dos dados dos sinistros, né, das lesões e mortes no trânsito, a gente vê que quem anda de moto está quase 400 vezes mais sujeito a se acidentar usando a moto do que aquela pessoa que usa o transporte coletivo. Então, é uma relação assustadora, né? Então, de novo, quem está na moto corre um risco quase 400 vezes maior de sofrer uma lesão ou morrer no trânsito do que quem anda de ônibus. E então, por isso que pensar uma mobilidade mais segura
mais sustentável é trazer essas pessoas para os modos coletivos e ativos, assim que a gente chama, as formas de deslocamento no ônibus, a pé, no metrô e de bicicleta. Ricardo, especialmente as grandes cidades, elas promovem a revitalização de locais, principalmente centros da cidade. Ao passo que a gente vê nessas mesmas cidades a extinção de outros locais. Como poder adequar isso em conexão com a mobilidade urbana? A história assim, do urbanismo das cidades, todas elas têm características que são comuns em relação a essa... A cidade às vezes não cresce, ela se muda, né? Você cria novos polos de moradia, de lazer, de trabalho, e alguns polos originais vão sofrendo degradação, vão sendo paulatinamente abandonados por essa população. É o caso do nosso centro aqui, né? O que o urbanismo tem que cuidar é de que esses polos sejam sempre polifuncionais. Você não pode deixar uma região da cidade exercendo uma função única, como por exemplo o comércio. Se aquele ponto da cidade, ela só tem uma área comercial, aquilo vai estar vivificado de 6 da manhã a 6 da noite e vai estar abandonado o resto desse período. A ideia é de que esses grupamentos urbanos, esses núcleos urbanos, esses polos que se complementam, eles têm uma capacidade de vitalidade em horários diferentes, em períodos diferentes. E aí entra a questão da mobilidade também, que é a facilidade ou a dificuldade de você chegar até esses locais, até esses pontos. A circulação é uma espécie de super função urbana que liga todas as demais. Então, sem uma circulação adequada, sem uma mobilidade muito facilitada e de qualidade, etc., dificilmente você consegue manter polos que estão sendo degradados em benefício de outros, sem que a permeabilidade deles, ou seja, a ida até a eles e a saída deles seja absolutamente tranquila e fácil. E aí nós estamos falando de vários modais que podem possibilitar a visita destes locais. Estamos falando de iluminação, estamos falando de segurança, estamos falando da qualidade do pavimento, né? E das diversas possibilidades que você tem de chegar até lá. Ricardo, ainda sobre esse tema revitalização, como é que foi o projeto da Beira-Mar de Fortaleza? O projeto da Beira-Mar foi um concurso realizado em 2010. Então formamos uma equipe, eu, Fausto Nilo e Esdras Santos, participamos do concurso e acabamos vencendo. Isso só foi ser iniciado muito tempo depois, a construção, e até hoje ainda não terminou. A ideia, vamos dizer assim, básica que rege a Beira-Mar é de que a Beira-Mar é uma espécie de local onde há várias demandas de vários grupos diferentes e muitas delas às vezes conflitantes. Então o projeto da Beira-Mar foi desenhado no sentido de acomodar todas essas demandas que vão desde o ambulante, desde o dono de hotel, desde o morador de alto padrão que tem na Beira-Mar, desde o atleta, desde o ciclista, né? O ambulante, o comércio formal, informal, administrar essas demandas todas. E isso não é muito fácil. E agora a gente respeita a sinalização da produção. Vamos parar um pouquinho para ouvir sobre segurança no trânsito. É o quadro Siga essa dica. Meu nome é Biratã Teixeira, eu sou o diretor de Educação de Trânsito do Detran Ceará. Estou aqui no quadro Siga essa dica e vim aqui falar de um ator muito importante, porém muito vulnerável, que é o ciclista. E a nossa cidade está toda se preparando para o uso desse modal.
Portanto, nós condutores, que tenhamos mais respeito na sua ultrapassagem de 1,5 metro e que, ao final do dia, nós tenhamos harmonia e cordialidade no trânsito. Siga essa dica. Vai saber, né, sobre isso. Bem, para a gente finalizar, Ricardo, queria que você comentasse também sobre o projeto do Mercado dos Peixes. Sim, o projeto do Mercado dos Peixes, ele integra o projeto da Beira-Mar como um todo, mas ele tem um destaque importante, porque a ideia do projeto era criar ali, a Beira-Mar é um parque linear, né? Então era criar ali um colar de atividades e de atrações que te induzissem a caminhar e a percorrer todos os 3,5 km, quase 4, que a Beira-Mar tem para oferecer, e que esses polos de atração, esse colar de atração, fosse sendo paulatinamente oferecido ao pedestre, ou ao ciclista, ou ao corredor, ou qualquer que seja, para que ele vá absorvendo aquilo. Porque se fosse um desenho único, você chega num determinado ponto e pergunta, o que é que tem para lá? Aí o cara diz, é a mesma coisa que tem para lá, aí você volta. Então o mercado, ele é uma espécie de coroamento desse circuito, ele está numa das pontas. Então ele é o edifício de maior porte, etc. e tal. A ideia principal era essa, era ser um desses polos de atração, sendo que um polo importante porque ele está no final ou no começo do percurso. Eu conversei aqui com o Ricardo Muratori, ele é arquiteto, urbanista e bateu esse papo conosco. Muito obrigado, Ricardo, pela sua presença aqui, obrigado pela gentileza de ter atendido o nosso convite. Eu que agradeço. E assim fechamos mais um programa Mobilidade Urbana. A gente se vê na próxima edição. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Mobilidade Urbana. Patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. E apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho.